Fala amigos, que a graça e a paz de Cristo reine em vossos corações. Estaremos hoje meditando em mais um versículo da Bíblia. Estaremos refletindo hoje no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 19, mas antes de fazer a explanação do mesmo, gostaria de pedir você para fazer a inscrição nesse vídeo, nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. Ative também o sininho para que você acompanhe aí os trabalhos postados e não esqueça de deixar o seu joinha, que vai ajudar muito na divulgação desse trabalho. Vamos para o versículo que diz assim, Provérbios 16, 9 diz assim: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Queridos, quando eu medito neste versículo, eu fico imaginando assim, quantas e quantas vezes eu e você temos frustrados em muitos planos dos quais já tentamos fazer. E eles não deram certo, talvez não tenha sido porque você não tinha habilidade, não tinha conhecimento, ou talvez não tinha condições propícias para que esse projeto ou que algo fosse realizado. Na verdade, quando a gente olha esse versículo, a gente lê este versículo, a gente percebe que a nossa vida ela é sempre dirigida por alguém muito maior do que nós mesmos. E esse alguém se chama Deus. Ninguém mais ou ninguém menos do que o grande sábio Salomão para escrever um versículo como esse. Alguém que foi perguntado pelo próprio Deus dizendo realmente o que ele queria. Deus realmente pediu para que ele pedisse o que quisesse, que ele o daria. Talvez se fosse eu ou você, poderíamos estar pedindo muitas riquezas, talvez estaríamos pedindo aí uma vida realmente imortal, ou uma saúde de ferro, talvez algo assim parecido com isso. Mas a gente percebe que Salomão, quando Deus perguntou para ele, disse: Olha, Senhor, eu quero que tu me dê sabedoria para que eu possa conduzir a esse povo. E Deus realmente ficou feliz com o pedido dele, porque Deus sabia que ele pediu algo que fosse realmente suficientemente capaz dele poder realizar qualquer outros projetos. Então Deus deu para ele sabedoria, Deus deu para ele saúde, Deus deu para ele riquezas, Deus deu para ele uma família abençoada. Deus deu muitas e muitas coisas para ele justamente porque ele fez a escolha certa. Ou seja, ele colocou a sua vida nas mãos do Senhor, para que os planos dele, para que os projetos dele fossem dirigidos pelo Senhor. E aqui, neste versículo, ele próprio, escrevendo no livro de Provérbios, diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A gente percebe, então, que quando a gente faz um plano, que nós colocamos Deus na direção desse plano, Deus realmente vai fazer com que dê certo. Mas quando nós fazemos algo pela nossa própria vontade, pela nossa própria força, pela nossa própria inteligência, muitas vezes, ainda que tenhamos habilidade para fazer aquilo, muitas vezes no futuro não dá certo. No futuro nós somos decepcionados, porque nós não pedimos a orientação, a força, o conselho de Deus para que ele pudesse guiar os nossos pensamentos. Por isso que muita gente são frustradas, decepcionadas, porque não coloca Deus nos seus planos em primeiro lugar. Porque é Deus quem dirige os nossos passos. Desde o momento em que nós nascemos até os nossos dias atuais, é Deus quem dirige os nossos passos. Existe um Salmo 139, não pela memória, se é o versículo 16, diz que ainda quando éramos sem forma nenhuma, informes, no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia e já escrevia os nossos nomes ali, traçava os nossos nomes no livro da vida. Então, queridos, Deus sonda a nossa vida, Deus sonda os nossos pensamentos e conhece todos os nossos planos. Por isso, antes de fazer qualquer que seja uma atividade, coloque nas mãos do Senhor. Confie nele e peça para que ele lhe dê forças, lhe dê condições necessárias para que esse plano seja bem executado. Porque sabemos que é ele que é o nosso Senhor, é ele que dirige os nossos passos. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus continue abençoando a minha vida, a sua vida, e que possamos estar tão somente confiando naquele que sabe de todas as coisas, que pode realmente fazer com que tenhamos sucesso ou fracasso nos nossos planos e projetos. Muito obrigado,
essa é a mensagem de hoje e obrigado por sua participação sempre. Não esqueça também aí de contribuir com o seu like. Que Deus abençoe mais e mais.